Meu nome é Ivan Igor Antunes Neves e vou apresentar meu projeto de pesquisa que tem como tema Análise de estratégias de posicionamentos de UAVs em redes LPWAN. E minha orientadora neste projeto foi a doutora Jasmine Priscila Leite de Araújo. A apresentação abordará 9 tópicos que resumem a pesquisa, tendo a introdução, o objetivo, a metodologia, os modelos de propagação para o planejamento de sistemas IoT LoRa, os modelos de posicionamento de gates LoRas em UAVs, as técnicas de otimização para vazão de dados em redes LPWANs, ambientes e aplicações de IoT LoRa, resultados e, por fim, a conclusão. Para suprir a crescente demanda de sensoriamento e monitoramento em diversos setores, as redes de baixa potência e longa distância, conhecidas como LPWANs, emergiram como uma solução altamente eficiente e escalável. Entre as tecnologias LPWANs destaca-se o LoRa, que combinado com os benefícios do IoT, conhecido como Internet das Coisas, com a capacidade de transmitir dados a longas distâncias com consumo de energia extremamente baixo, essa combinação permite a criação de redes de sensores distribuídas que podem operar por longos períodos sem a necessidade de manutenção frequente, tornando-as ideais para ambientes remotos ou de difícil acesso. Entretanto, a implementação dessas redes em ambientes complexos, como áreas urbanas densas e regiões remotas, apresenta desafios significativos. A cobertura de rede e a conectividade dos dispositivos são fortemente influenciadas pelo posicionamento dos gates, o que motivou o estudo. O objetivo principal desse projeto de pesquisa é realizar um estudo detalhado de estratégias de posicionamentos em UAVs em redes LPWANs, investigar os modelos de propagação mais usados para esses tipos de redes, entender o ambiente e aplicações de tecnologias IoT LoRa e, adicionalmente, foi explorado técnicas de otimização para as redes LPWAN. A metodologia adotada foi dividida em várias etapas. Inicialmente, realizamos um levantamento bibliográfico abrangente para entender o estado da arte na área de tecnologia IoT LoRa. Em seguida, analisamos simulações de posicionamento de gates, tanto em solo quanto em UAVs. Também levantamos os modelos de propagação apropriados para as frequências de operação do LoRa, que são essenciais para prever a cobertura e o desempenho das redes. E, por fim, as técnicas de otimização para as redes IP-WANs, que foram comparadas. Os modelos de propagação Stanford University Inference, ou conhecido como SUI, Close-in ou Interceptor Fluent, foram considerados ideais para as áreas rurais e suburbanas, enquanto os modelos COSTES 231 Rata e Okumura Rata foram mais adequados para os ambientes urbanos. No planejamento de sistemas de comunicação para monitoramento ambiental e agrícola em grandes áreas de vegetação densa, os modelos SCC-33, Weissenberg, I2R e Fito-R são confiáveis para o uso. Esses modelos nos ajudaram a entender como as ondas de rádio se comportam em diferentes ambientes e como otimizar a colocação de dispositivos IoT LoRa. A pesquisa de modelos de posicionamento levou em consideração a conectividade, cobertura dos dispositivos e a mobilidade do mesmo. Dois estudos principais foram considerados. Um deles mostrou o uso de UAVs com a tecnologia de computação na borda, conhecida como MEG, que pode otimizar significativamente o desempenho das redes LPWANs. O outro estudo focou no algoritmo de mobilidade inteligente, que ajusta a posição do UAVs com base nos movimentos dos nós terrestres. O primeiro modelo, com o objetivo de melhorar a conectividade e cobertura das redes em áreas extensas de difícil acesso, faz com que os usuários coletem os dados dos dispositivos IoT em locais inacessíveis, para poder ser transmitido para uma infraestrutura de rede principal. E lá nessa infraestrutura de rede, acontece um pré-processamento e análise inteligente desses dados, assim reduzindo o consumo de energia e os requisitos de memória dos dispositivos IoT, sendo uma solução de baixo custo e flexível para a expansão da cobertura de redes LPWANs. O sistema do modelo 2 utiliza a tecnologia de posicionamento de UAVs com LoRa para otimizar o sensoramento em ambientes de difícil acesso. O algoritmo central ajusta a posição das UAVs com base no movimento de nós da superfície, através de 3 mecanismos: a mobilidade virtual String Force, que prevê as colisões entre UAVs, a recuperação e manutenção da conexão, que é focada em recuperar a conectividade perdida devido à distância e obstáculos,
e a previsão de movimento, que recupera os GNs que saíram do alcance utilizando previsões baseadas na direção e velocidade dos GNs. Ajusta a posição das UAVs de acordo com as posições futuras previstas dos GNs perdidos. Na última década, o uso de redes para IoT tem crescido significativamente em diversos setores, desde a agricultura até a indústria. A implementação dessas tecnologias enfrenta desafios únicos, especialmente em termos de custo e retorno do investimento, e de conectividade em áreas remotas. Em resposta a essas dificuldades, diferentes abordagens têm sido desenvolvidas para adaptar soluções de IoT a conexões específicos, garantindo a eficiência e a viabilidade econômica. Os principais fatores que integram a análise eficiente dos ambientes e aplicações de IoT LoRa são a interferência e a capacidade do canal, o alcance versus o desempenho, a segurança, a escalabilidade e o gerenciamento de redes, o consumo de energia, a cobertura inconsistente e a integração de outras tecnologias. Para maximizar a taxa de transferência do protocolo LoRaWAN, é necessário adotar técnicas de otimização que não apenas melhoram a eficiência da comunicação, mas também consideram o consumo energético e a escalabilidade da rede. A natureza do protocolo LoRaWAN, que utiliza uma abordagem de transmissão de canais de frequências aleatórios, e o fator de espalhamento, torna o desafio ainda maior. Cada nó de rede escolhe aleatoriamente um canal de transmissão, e a variação dos fatores de espalhamento impacta diretamente na taxa de transferência e a eficiência energética da rede. Para fim de maximizar a taxa de vazão de uma rede LPWAN usando o protocolo LoRaWAN, foi-se simulado um sistema de 4 gateways e 4.000 nós sensores, uma área de 7 km², uma largura de banda de 125 kHz e um comprimento de carga útil igual a 40 bytes, tendo um ciclo de trabalho de 1%. A partir dessa simulação, que usava o modeloco Murata como predição de propagação, obtivemos alguns parâmetros para a otimização, sendo eles a relação de bits por SF, dado por B, o tempo de transmissão no A, dado por TOA, e a taxa de geração de pacotes, dado por lambda, cada um deles dado para cada SF da rede, de 7 a 12. No estudo que foi feita a simulação, foi usado o solver CVX, que geralmente trabalha com funções convexas. A função objetiva usada foi a função R. Para calcular a vazão, foi usada a função S. E para ambas as funções foi-se necessário calcular a carga útil dada por GS. Para trabalhar com a função objetivo, a variável de decisão foi a proporção de nós para cada SF, dada por PS. Depois da aplicação, foi percebido que o tempo de processamento do CVX torna inviável a otimização em tempo real. Por isso, foi-se pesquisado outro tipo de técnica de otimização. O algoritmo Flare Pollination é uma otimização inspirada na polinização de flores, que tem como os dois princípios, a polinização global e a polinização local. Aqui temos um fluxograma que mostra como as duas técnicas de otimização foram implementadas no MATLAB, em que isso inicia definindo os parâmetros de entrada, formulando o problema de otimização dentro de ambas as otimizações e obtendo os resultados de ambas e fazendo a comparação. A partir dos resultados obtidos com as aplicações, observamos que o solver CVX e o algoritmo Flare Pollination se assemelharam bastante, tendo uma leve diferença a partir dos 1.100 nós. Também foi comparado o tempo de processamento de ambos, sendo que o Flare Pollination teve um rendimento melhor que o CVX, em questão de número de nós por segundo. Em conclusão, nossa pesquisa demonstrou que é possível estruturar de forma eficiente esses projetos para a IoT LoRa. A combinação de estratégia de posicionamento de UAVs, o uso de técnicas de otimização para vazão de dados e a compreensão das características do problema são fundamentais para o planejamento eficaz desses sistemas para redes LPWANs.